como também para entender que o recado foi dado muito cedo. Porque assim, ele não trouxe... Aí, agora, o Pedro, ele trouxe essa questão de diretoria, né? Que o Tite também fala, a gente vai ter reuniões com a diretoria para entender as prioridades. E assim, não tem sentido, né? Você monta um elenco com 2 jogadores em cada posição, com qualidade, gasta você uma chegar bala e falar assim, não, vamos definir prioridades. Qual a prioridade? A prioridade, tudo bem, até entendo. Pô, vamos aqui, vamos administrando. Exatamente. O padrão Flamengo era para passar o carro no Palestino. Você olha e fala, pô, tem que amassar. Edu, Mas 2-0, eu acho que é uma boa vitória e tal, mas depois de um jogo como esse, ganha peso, ele deve ter pensado. Aí depende do Flamengo também. Sim. É o último colocado, sim, mas eu vou mostrar essa diferença. Coisa que nós estamos falando aqui. O Flamengo no primeiro tempo foi bem e no segundo tempo não foi. Então tem muito isso. Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada no F90 da ESPN Brasil. O pessoal analisando, falando sobre a vitória do Flamengo ontem contra o Palestino, 2-0. Pedro Léo Ortiz estreando, marcando o gol. Uma estreia com o pé direito, deixando uma boa impressão ontem contra o Palestino. Vamos ver o que o pessoal falou do Flamengo, do desempenho do Flamengo ontem contra o Palestino. Venceu por 2-0, mas não teve vida fácil no Maracanã. Aproveitar aqui e deixar os créditos ao canal oficial da ESPN, vou estar deixando o link na descrição. Deixa aquele like para você estar fortalecendo aqui o nosso trabalho. Compartilhe também o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. José, eu quero receber mais vídeos aqui para acompanhar o seu desabafo em relação ao São Paulo. É verdade. A expectativa do Flamengo, o quê? Quando eu tive no Pará, em setembro com a seleção, eu falei pro Zé, cara, tanto de gente falando que puta que assiste, que é legal, bacana e tal. É isso. Você fica aí preso nessa audiência de São Paulo, de Rio. Não, lógico que não. F90 é internacional, já conta pra ele. Um beijão pra Joelma e pro Chimbinha. O pessoal tá cacá. E no repá deu pra Sandu, hein? E como é que tu não faz o cabelo, não? Aqui ainda não tem. Chama o vídeo, Edu. Vídeo! Não provoca. Vai, vídeo! Vocês ficam me provocando. Fala, galera do F90, beleza? Boa tarde. Fala. É o Wallace aqui de Macaé, Rio de Janeiro. Macaé tá bom, hein? Falar aqui sobre o trabalho do Tite, cara. O trabalho do Tite vai ser isso aí, acredito que melhore, vai melhorar mais um bocado, mas as pessoas estão querendo aquele time pra frente, meter goleada, não vai ser isso não. Os times do Tite, se der chance pra fazer gol, eles vão fazer. Mas o Tite vai entregar resultado. Eu acredito que o Tite vai ganhar títulos com o Flamengo esse ano, mas as pessoas estão com o trabalho muito acima. As pessoas ainda estão querendo o Flamengo de 2019. Aquele Flamengo que já era, esquece aquele Flamengo, vai ser o trabalho do Tite. Eu acredito que vai ser um bom trabalho, mas eu não vou esperar o time pra frente, metendo gol em cima de gol, não. Vai ser aquilo dali que foi ontem mesmo, beleza? Um abraço para todo mundo da bancada aí, pro nosso capitão aí, Fábio Luciano. Valeu? Um abraço, meu irmão. Agradeço muito, obrigado. Eu sou do Flamengo, gosto do capita, né? Manda o endereço. Eu só agradeço o carinho, Edu, é isso. E a torcida do Flamengo gosta da gente. Muito. Vamos, mandem mais vídeos no 11 96195 9108. Nós precisamos gravar também, Edu. Na hora já, de cabeça. Você é o apresentador, tá na hora já. Tô decorando. Tite vai falar com a gente da vitória do Flamengo ontem, 2-0 diante do Palestino. E aqui eu ouvi o seguinte, que aí eu vou cobrar. Põe na tela. Ia ser uma goleada, um passeio. O Rafael Marques falou lá, né? Ele não tá aqui pra se quatro, defender. né? 4. Mas a gente representa o Rafael Marques aqui, pode deixar. Vamos ouvir o Tite antes Você da gente representa o Rafael debater. Marques, Gabriel? Sempre. A gente vai sentar junto com a direção, porque eu gostaria de dizer para o torcedor, assim, ele diz assim, a gente quer ganhar tudo, eu também quero, mas é humanamente impossível. Isso é um canto, isso é a gente tem que compreender. Mas se a gente não der prioridades na vida a algo que seja mais importante, a gente perde planejamento. Num jogo onde ele foi de responsabilidade, nós sabemos que tínhamos que vencer, de um grande primeiro tempo, de um volume muito grande, um número de oportunidades muito grande. E na medida que tu não faz o segundo gol, começa a ficar tenso, começa a ficar nervoso, começa uma bola parada, começa a se ver, vai ficar... E aí a equipe também tem que ter essa maturidade para jogar com essa pressão, com essa expectativa, como fez, e fazer o segundo gol. Lances na tela de Flamengo e Palestino ontem. Mas peraí, deixa eu entender. Quando o Tite fala de busca tal, Pedro Ivo, com esse elenco aí, não era pro Flamengo se candidatar a ganhar tudo e buscar todos os títulos?
Porque a gente fala que o Flamengo é o melhor elenco do Brasil, né? Ou eu mudei de opinião? Não, você tá certo, Edu, você tá certo, mas é bom lembrar antes que as pessoas confundam. Nem o Flamengo de Jorge Jesus brigou por todos os títulos, né? Que quando ele chega, ele já cai da Copa do Brasil. E é difícil, sim, você brigar em 3 frentes. Só que a frase do Tite ontem tem pouco de querer elucidar o calendário pro torcedor. Tem muito de elucidar os meandros do Flamengo. As coisas internas do Flamengo pro torcedor, para ele também parar de começar a levar algumas culpas, assunto que o Zé tanto gosta, sozinho. Distribua a culpa aí. Tem culpa aqui, tem culpa. Distribua. Quem tem culpa? Tem culpa para algumas pessoas no caso, mas eu não vou entrar nessa. Distribua a culpa. Desabafa. O assunto pede uma análise mais séria, como é o F90, né, Edu? Então eu vou continuar aqui na minha análise séria. Mas não quer distribuir, então deixa. Não, mas o negócio é o seguinte, você lembra quando eu falei aqui, na semana passada, ainda no debate sobre a escalação dos Milionários, e depois do jogo contra o Nova Iguaçu, que não era uma questão apenas de ordem técnica ou física, e que era uma questão de ordem política? Porque na Gávea, no Flamengo, uma eleição, às vezes, vale até mais do que uma taça. E o Capita está aqui vivendo esse ambiente, ele sabe disso. Então, enquanto o Tite e a torcida estão pensando muito em resultado de jogo, de campeonato, a diretoria está pensando muito em resultado de eleição. E ela precisava de uma taça para ficar bem na foto. Por isso que tinha um monte de gente na taça. Então é importante, exatamente. Então é importante o Tite fazer esse movimento, é inteligente da parte dele também, para falar, quem chegou aqui, sentou comigo e falou que o estadual valia mais que tudo foi a diretoria. Tá bom? Só para vocês saberem. O movimento é esse e acho justo que ele faça. Porque eu defendia um pouco, tem a opção da comissão técnica, mas ninguém faz nada sozinho. Chegou no ouvido dele, olha, eu entendo todo o seu planejamento, mas é muito importante essa foto com a taça contra o Nova Iguaçu, vamos garantir como prioridade. E aí não interessa se estava 3-0, se tinha vantagem, o pé no acelerador do primeiro jogo tem a ver com isso também, a garantia do segundo jogo, todo mundo saiu na taça, você lembra? O presidente pegou, o vice de futebol pegou, todo mundo. O vice papagaio lá de pirata, que quando o assunto é sério não dá entrevista, mas quando é foto para título ele dá entrevista, né? Também pegou lá, tem pessoal que só sai na foto na boa, né? Na boa, no assunto sério o pessoal não aparece não. Então, Edu, o que acontece é isso, tem essa conotação que o torcedor do Flamengo, ele, infelizmente, ele cada vez mais está tendo que entender isso, né? Porque ele está tendo que decifrar o que é aquela interna ali, aquele bastidor, e é isso. Para muita gente dentro do Flamengo não é o torcedor. A eleição, a foto com a taça para a campanha, mais importante. Vale tanto quanto a taça pelo lado esportivo. Então, o Tite ele meio que verbalizou para que aconteça daqui a 2 semanas, quando tiver que sacar de um jogo, sacar de outro, a mira não está só apontada para ele. A mira está apontada para a diretoria. Agora, se você me perguntar, não é que o Flamengo não vai brigar pelos títulos. Ele vai brigar. Só que eu acho que daqui a um pouco a gente vai começar a ver onde é que é a mira. Eu acho que vai estar apontada para o brasileiro. O elenco é muito forte. Você acha que ele é mais brasileiro do que Libertadores? Não é mais brasileiro do que Libertadores. É brasileiro. E aí depois, com o andar da carruagem, se você vai passar em primeiro, se a tua oitava de final é difícil, se a tua quarta de final da Copa do Brasil é difícil, você vai começar a negociar com isso lá em agosto e setembro, não é agora. Agora você vai para fazer campanha no Brasileiro, você vai para classificar na Libertadores, você vai para passar a terceira fase da Copa do Brasil. Só que quando afunilar, quando você chegar ali em final de julho, agosto, que aí começa o mata-mata da Libertadores, voltam os jogadores da Copa América, jogadores que estão fora, vai começar a fase mais aguda da Copa do Brasil. E o Brasileirão vai começar a desenhar, você vai começar a saber quem são os 3 ali que estão brigando pelo título. Vai ter uma influência. Ele não vai precisar ficar se explicando com frequência. Eu acho que o recado foi muito cedo. Eu acho que o recado foi muito cedo. E o Tite tem experiência para saber disso. Tem experiência para falar, né? E eu posso estar enganado, como também para entender que o recado foi dado muito cedo. Porque assim, ele não trouxe. Agora, o Pedro, ele trouxe essa questão de diretoria, né? Que o Tite também fala, a gente vai ter reuniões com a diretoria para entender as prioridades. Mas o torcedor do Flamengo, o cara que na arquibancada, que está em casa assistindo, enfim, ele olha para um Flamengo que poderia brigar por títulos. E que ele quer também, né? Todos os títulos, mas que poderia brigar por títulos, né? Como foi o Carioca, como pode ser Libertadores, como pode ser Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, esse recado do Tite foi muito cedo, assim, a gente vai ter que definir prioridades. Porque o Flamengo, ele está começando a desenhar o seu caminho agora, né? Então, se prioridades, a gente entende, que nem o Pedro fala do brasileiro, mas eu acho que o torcedor do Flamengo, eu acho que o título que mais chama atenção é a Copa Libertadores. Então, eu acho que aí seria um ponto, né? Mas o brasileiro, ele, pelo elenco que o Flamengo tem, pelos jogadores que tem, né, que foram contratados, o Flamengo vai conseguir, mesmo se em algum momento, como a gente falou do Abel, você ter que segurar alguns jogadores, né, por alguma necessidade de lesão ou cansaço, do Flamengo mesmo assim
ter um time capaz de enfrentar os seus adversários e continuar sonhando. Quando você fala, não, o Flamengo vai ter que definir prioridades, não vai ser possível ganhar tudo, eu acho que é um recado que o torcedor, falando para o torcedor não gostaria de escutar nesse momento. Eu acho que o torcedor olha e fala, é possível a gente brigar por títulos. Não todos eles, pode ser que eles venham ou não, mas brigar por eles. Eu acho que o Flamengo ele foi montado para isso. Então, na minha opinião, respeito demais o Tite, a gente vai entrar no mérito do time, equilibrado, ofensivo, né, defensivo, enfim. Mas eu acho que foi um recado muito cedo para as pretensões que o torcedor tem olhando para esse elenco de Flamengo. E assim, não tem sentido, né? Você monta um elenco com 2 jogadores em cada posição, com qualidade, gasta você uma chegar bala e falar assim, não, vamos definir prioridades. Qual a prioridade? A prioridade, tudo bem, até entendo. Pô, vamos aqui, vamos administrando, exatamente, porque é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. O Flamengo está indo bem no Campeonato Brasileiro, vamos Libertadores, vamos lá. Quando perceber que um ou outro não vai dar, aí eles vão tirar... Mas o Flamengo tem que tentar jogar em todas... É o time da fala. Tem que jogar em todas as competições. A gente entende também a fala dele. Pelo elenco... Sim, mas você colocou pelo isso. elenco tem que jogar em todas as competições. Esse recado é muito mais para a diretoria, que eu acho, do que propriamente para ele. O recado foi, olha, quando for atirar, não é coisa só minha, eu não tô maluco. Porque ele deve ter sofrido e deve ter chegado... Né, acho que chegou até ele, até o Tite, as críticas do primeiro jogo contra o Milionários e depois você poupa na Libertadores... A gente tá uma semana falando de tem que jogar reserva titular do Flamengo. Você poupa a Libertadores, você poupa... mas ele poupou, acho que são 4, né? Ele falou, tinha 9 jogadores, poupei 4. Ele poupou 4 jogadores que... Só que você poupar 4 jogadores no Flamengo e os jogadores que entraram, você não está poupando nada, você está colocando um time forte titular. Perfeito. Você tem que ter um jogo. Para deixar muito claro, logo depois que... Depois não, né? Porque ele poderia ter falado isso no pós-jogo contra o Nova Iguaçu, né? O time dele mas o grande lance, porque aí eu ia te agora ele está jogando na... O jogador ele quer recado. Ele está jogando para a diretoria. Mas o desempenho, o fato de você terminar um jogo 2-0 contra o Palestino. E aí eu brinquei aqui, mas é verdade, o torcedor do Flamengo saiu de casa para ver 4, 5 gols. No padrão Flamengo era para passar o carro no Palestino. Você olha e fala, tem que amassar. Edu, mas 2-0... Eu acho que é uma boa vitória e tal, mas depois de um jogo como esse, ganha peso. Ele deve ter pensado, bom, agora eu posso colocar esse discurso aqui? Então, Edu, se a gente analisar só o resultado, a gente não consegue explicar até o que motivou as falas do Tite ontem. Porque se o torcedor tivesse visto o Flamengo jogar da mesma forma que jogou no primeiro tempo e acabasse 2-0, o Palestino lá atrás se defendendo, o Flamengo isso chama atenção. martelando e não conseguiu, o torcedor ia de boa. Pô, jogou, a bola não entrou, mas ganhamos de 2-0. O que preocupou foi a forma como o time tirou o pé no segundo tempo. E aí, como correu o risco contra um time fraco. Exato. E aí o Palestino gostou do jogo e criou chance para empatar. Esteve próximo do empate. Então o Flamengo flertou com um risco muito grande e o que chama atenção, o Flamengo termina o jogo com 20 finalizações. Beleza, boa produção ofensiva, é o que se espera do Flamengo. Mas sofreu 10. E esse Flamengo do Tite, que o Tite bate no peito para dizer, eu prezo pelo equilíbrio. Ontem não foi equilibrado. Jogou bem, teve volume no primeiro tempo e no segundo sofreu muito. Mas uma coisa que eu acho importante, assim, e eu concordo muito com a leitura que o Breler faz do jogo, são 2 papos distintos para mim. Um papo é a análise do jogo de ontem. Preocupa quem assistiu. Ainda mais na esteira de Milionários e Nova Iguaçu, modorrento, sabe? Ali do fim de semana. Outra coisa é a frase do Tite, eu entendo quando o Capita fala do time, mas não é um absurdo ele falar que não dá para fazer as 3 frentes do Brasil por conta do calendário. Não é, por mais que tenha 2 times. Agora, a análise do jogo de ontem é outro papo. O Flamengo, concordo quando ele fala que o Flamengo cria muito no primeiro tempo. E cria mesmo. Cria muito no primeiro tempo. E não fez mais então porque tinha um problema. Tinha um problema de finalização. O Pedro fez um bonito gol, mas também teve erro de decisão, de escolha, de bola que poderia ser. Bruno Henrique. Bola que finalizou e não finalizou bem. Teve um certo preciosismo. Aí você vai pro segundo tempo. Mas o Palestino melhorou. Meu amigo, com o Palestino melhorando, ao invés de você ganhar de 5, você vai ganhar de 3. Você não pode sofrer, você não pode conceder. Você não pode achar que um cansaço, que uma mudança, o que troca de segundo tempo do Palestino, que alteração, justifique você sofrer contra o Palestino dentro de casa no jogo que você entra para fazer placar.
Estamos entendeu? falando, Então Pedro, tem sim uma oscilação e um terceiro jogo seguido de oscilação. E a gente está falando então, a preocupação é legítima. do time que sofreu um gol no Campeonato Carioca e nenhum gol com o time principal. Então a exigência para o Flamengo na Libertadores é de um time que sofra menos na defesa, como sofreu ontem, jogando em casa, Maracanã cheio contra o Palestino. Então esse é o tipo de crítica que o Tite pode absorver, refletir e certamente ali... Talvez ele não tenha exposto isso, até por preservação dos jogadores. Ele não sai satisfeito quando o time dele sofre dessas finalizações do Palestino. Pode ter certeza. Diga, Pedro, pra gente falar do Léo Ortiz também. A gente falou muito do pontual, vamos migrar agora do coletivo para o individual, migrar para o Léo. Antes de falar do Léo bem, algo que me preocupa e que talvez... O que tá te preocupando além dos boletos, preocupa o torcedor do Flamengo. Desculpa. Boletos te preocupam? Sempre. É culpa de quem? O boleto, o que acontece? O boleto chegar não é problema. Qual é o problema do boleto, Edu? É ter que pagar. Ele vence. Esse é o problema do boleto. Mas aí no Flamengo, tu preocupa o torcedor? Um cara que para mim é um pilar desse time há muito tempo, desde antes do Tite, com o Tite melhor e tal, já é mais um jogo que ele não vem bem, que é o Pulgar. O Eric, tá como chamam também. Então, só para situar, porque a gente vai começar a falar quem foi bem. Quem você quer fazer esse adendo não aí? Foi bem. Só esse adendo, mas esse adendo. Parte pro Léo Ortiz aí. Agora, só para falar que a gente é um sucesso nos restaurantes, se eu falei a verdade, Eduardo Polo está comendo agora no boteco, falou que o boteco tem que ficar vendo a gente comendo e no som alto, então, um abraço para vocês que estão agora almoçando. Gente, não, bacalhau. Vamos fazer um programa um dia almoçando aqui. É uma ideia nossa aqui, com toda a nossa equipe. Ô, Fábio, eu vou te perguntar numa posição que acho que você jogou pouco, alguma vez ou outra, que foi a de zagueiro. Sim. O Léo Ortiz. Muito bem. Gostou dele? Ele chega para ser. Foi muito bem, Edu. Foi bem além do gol, né? Então, eu acho que tem uma disputa de posição dura, né? Que é com relação ao Fabrício Bruno, um jogador que vestiu a camisa do Flamengo também, né? Que é um jogador que mantém uma regularidade, convocação para a seleção brasileira, isso dá, né, um corpo ainda maior para o jogador. Mas o Léo, ele foi contratado para isso, né, Edu? Todo mundo sabia do potencial que ele tem. O Flamengo fez muita força para essa negociação acontecer e ser finalizada com sucesso. E a atuação dele, a estreia como titular, foi totalmente positiva, né? Um jogador que deu conta do recado no sistema defensivo. Ele tem, assim como o Léo Pereira também, o Fabrício Bruno, mas o Léo Ortiz, ele tem uma saída de bola muito boa, né? Um cara que dá dinâmica para o jogo, tem confiança, né? Em alguns momentos que o Palestino recuou todos os jogadores, de se posicionar um pouco mais para o meio de campo e tentar, né, dar uma qualidade maior ali para os passes, para o Flamengo se movimentar melhor, e estreia com gol, né, Edu? Então isso também tem um peso muito grande. Jogador que defensivamente vai muito bem e consegue fazer o seu gol também na estreia. Então, assim, o cartão de visita foi nota, né, uma nota muito alta. Se for deixar para o Breler a nota... A nota do Breler. A nota do Breler. A nota, Breler, a nota do Léo Ortiz. Muito alta, e é isso. Eu acho que ele foi contratado para esses momentos, né, quando precisar entrar em campo e conseguir entregar aquilo que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira conseguem produzir com a camisa do Flamengo. Então, acho que a nação ficou bem feliz aí com o jogo do Léo Ortiz. A nota, Breler. No caso do Léo Ortiz, não dá pra dizer um gol e mais nada, porque teve mais coisa. Olha, ele tem uma oportunidade no primeiro tempo, foi bem ali na cabeçada, cabeceando pro chão. Ele vai muito bem na bola aérea ofensiva também. O cara que sabe se posicionar, encontrar o cruzamento no segundo pau. E também um cara que muito seguro na defesa, seguro principalmente em saída de bola, um cara que tem muita qualidade no passe. Então o Tite tem um luxo hoje, que é poder contar com dois zagueiros confiáveis na posição, por mais que tenha torcedor rubro-negro que pegue no pé do Davi Luiz, que questione, mas ter o Davi Luiz como opção no banco, eu vejo que é um luxo. E aí ele está definindo de cara Léo Pereira e Davi Luiz para jogar do lado esquerdo e Léo Ortiz e Fabrício Bruno do lado direito, mas com características diferentes. Se ele enfrentar um adversário que pressione muito a saída de bola, nem foi o caso do Palestino ontem, mas enfrentar um adversário com mais qualidade, que faça esse trabalho, ele pode optar por esses dois zagueiros mais técnicos, Léo Pereira e Léo Ortiz, para facilitar a saída de bola. E os dois têm muita capacidade de passe longo também, então se a coisa apertar, eles acham um lançamento com facilidade. Ou se pega um ataque veloz, um time que vai jogar mais de contra-ataque, o Fabrício Bruno se encaixa para fazer essa recomposição, um cara que tem mais recuperação. Então, poxa, quantos técnicos, e aí nem o Abel no Palmeiras tem esse luxo de contar com ótimas opções e com características diferentes, caras que vão se complementar. Então, nesse aspecto,
pelo menos na defesa, na zaga, o Tite está muito bem servido. Se a gente comparar com o ano passado, que tinha o Rodrigo Caio ali como opção meio baleado, o Pablo, que muitas vezes não passava com tanta confiança, hoje o Flamengo está ainda mais bem servido de zagueiros. Tô vendo aqui uma mensagem do Moacir Celeri, tá falando, boa tarde, por favor, né? Só vamos considerar que era o lanterna do Campeonato Chileno. Cabe isso, Zé? Porque a gente falou, e aí o pessoal em casa, lanterna. O que eu acho assim, às vezes você... Se golear, mas era lanterna. Mas eu não tô... Isso aqui quem falou foi o Moacir. Eu vou dizer um pouco mais como experiência como ex-jogador nesse sentido. Você pode jogar contra o penúltimo ou último jogador do time do Chile. É Libertadores, é diferente. É Flamengo. Então, o que eu não faço no Campeonato Chileno, eu vou fazer contra o Flamengo. Por quê? Porque eu vou colocar no meu DVD depois e vou pegar um contrato melhor. Né? Aí depende do Flamengo também. Sim. É o último colocado, sim, mas eu vou mostrar essa diferença. Coisa que nós estamos falando aqui. O Flamengo no primeiro tempo foi bem e no segundo tempo não foi. Então tem muito isso, mas é outro campeonato, é outra forma de você entrar, outra forma de você se concentrar. Qual era o papo do jogo do Corinthians? Só falar que o Qual era o papo do jogo do Corinthians? Que era o último colocado. Chegou e fez. E o Moacir falou aqui do Cobressal, eu acho que ele fez uma confusão, é do Palestino Cobressal, o Cobressal que está em último. Fui até conferir aqui, mas o Palestino está em quadro, não é em liderar, tá? A 8 pontos do líder da Universidade do Chile. Então também não está... Mas é campeonato diferente, exatamente. Você vai lembrar de 2, 3 times. Por exemplo, o Palestino não ia jogar retrancado, esperando o time adversário, provavelmente no time no campeonato chileno. Uma outra equipe, depois ele ia tentar jogar, ia tentar sair, ia jogar. É assim, funciona. Agora, como eu falei, passa muito pelo Flamengo. Porque se o Flamengo jogasse durante 90 minutos com a mesma intensidade, por exemplo, que jogou contra o Fluminense, que jogou contra o Vasco, ia ser uns 3, 4, entendeu? Por quê? Porque o Flamengo ia ter uma outra concentração, uma outra forma de encarar o jogo. E no primeiro tempo poderia, né, ter feito o placar. Entendeu? Então é natural. Pegar o Atlético Mineiro ontem, jogo que eu fiz também. Sim. Não, é o Atlético Paranaense jogou com o Juliano. Sim, mas o Atlético Mineiro, é o Rosário. Rosário está em 10º. Jogo dificílimo. Jogo complicadíssimo. Pegado, porrada, discussão e tal. Um jogo duro. Não, mas é o 10º do Campeonato Argentino. Mas é Libertadores. Muda tudo, porque você tem arbitragem diferente, você tem o ritmo diferente. Quantas vezes, por exemplo, o Flamengo já jogou contra o Vasco? Quantas vezes o Flamengo já jogou contra o Palmeiras ou teve enfrentamento? Você já conhece os jogadores. Você já sabe com quem você vai jogar, com quem você vai enfrentar, mais ou menos onde o cara vai jogar, porque você já está acostumado. Quantas vezes o Flamengo jogou contra o Palestino? Por isso que eu estou dizendo, depende muito do Flamengo. Remata aí, o Breler falou quantas chances o adversário teve de chutar no gol do Flamengo. Acho que isso o torcedor do Maracanã meio com o time meio ressabiado. O famoso equilíbrio, né? É isso. Então assim, é o que é isso. É o que é o trabalho do Tite. Mostra o contrário, né? É um time que é equilibrado e ontem em alguns momentos acabou não sendo. Tá aí, galera, pessoal do F90 da ESPN Brasil, falando sobre o Flamengo, a vitória de ontem contra o Palestino, 2-0. Muita gente esperava, né? Ontem mesmo no pré-jogo, muitos falando que o Flamengo ia atropelar, a própria mídia esportiva falando que o Flamengo ia atropelar o Palestino, mas não foi um jogo fácil. O Flamengo até que abriu o placar muito cedo com o Pedro marcando um golaço, mas teve dificuldades para ampliar o placar. Primeiro tempo foi todo do Flamengo, dominou, amassou, mas não conseguiu ampliar o placar. Já veio fazer o segundo gol no segundo tempo com o Léo Ortiz, que deixou, né, uma boa impressão aí nessa sua estreia ontem. Fez gol, foi bem demais também. O Flamengo está muito bem servido nessa posição ali de zagueiros, né? Só tem zagueiros de qualidade. E o Léo Ortiz mostrou que está pronto até mesmo, né, para ser titular. Acredito que não vai ser no momento, porque a dupla de zaga titular do Flamengo, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, estão jogando muito. Fabrício Bruno jogando demais, Léo Pereira também. Mas só quem ganha com isso é o Flamengo, né, que tem ótimos jogadores ali, peças de muita qualidade para o Tite ficar à vontade, né, quando for mexer no time. Falando do desempenho ontem, eu concordo em parte do que o pessoal falou aí no vídeo. Libertadores é um jogo totalmente diferente. Às vezes a gente vê, né, um adversário como o Palestino, né, que no seu campeonato local lá não está nem nas primeiras colocações, está lá embaixo. Mas quando vai jogar, principalmente contra um time que nem o Flamengo, os caras dão a vida. Ontem
o Flamengo, primeiro tempo, até que teve mais facilidade, já no segundo tempo o Palestino até assustou um pouco. Mas Libertadores é isso aí, né? Jogos bem complicados, difíceis, às vezes, de se enfrentar. Pode ser vencido ali nos detalhes. E o Flamengo foi feliz, conseguindo esse ótimo resultado. 2-0, 3 pontos, se recuperando na Libertadores. Tinha empatado na estreia e agora vira a chave já pensando na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Vai começar o Brasileirão. Flamengo que vai com tudo. O Tite que deu aquela declaração ontem, falando ali em priorizar, né, algumas competições. Eu não concordo com isso aí. O Flamengo tem um baita de um elenco que foi montado para disputar todos os títulos, para brigar por todos os títulos. O Tite tira um jogador ali, entra outro, praticamente da mesma qualidade do time. Então é um elenco muito qualificado e não vejo necessidade do Flamengo, né, do Tite ficar priorizando competições. Tem que ir com foco total em todas. Quem sabe, né, chegar ali no final da temporada conquistando muitos títulos. Deixa a sua opinião nos comentários. Torcedor do Mengão, obrigado a você que assistiu até o final. Valeu e até a próxima, galera.